Olá, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos começar mais uma live aqui na página do Instagram da Oxfam Brasil. Bem-vindos, bem-vindas. A gente já vai começar a nossa live. Estamos só aguardando nossa convidada especial, Mafone Odara. Olá, gente. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Bom dia. Vou me apresentar para vocês que estão chegando, enquanto a nossa convidada também vai chegando, a Mafone Odara. Meu nome é Tauá, eu faço parte da equipe da Oxfam Brasil e coordeno a área de Juventude, Gênero e Raça na Oxfam Brasil. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa. Nossa live de hoje vai ser sobre maternidade e economia do cuidado em tempos de Covid. Então é possível que vocês escutem uma criança, porque como a live é sobre maternidade, hoje ela está liberada aqui para participar também. Bem-vindos. Estamos só aguardando a Mafuane para começar. Bem-vindas. Bom dia, Rose. Quem não segue aí o Pérolas de Maria, que também fala sobre maternidade. Bom dia, Auras. Só repetindo de novo que a gente está esperando um pouquinho nossa convidada especial, Mafone Odara, que já vai entrar aqui. E aí a gente começa essa conversa que eu chamo de live cafezinho. Bem-vindo, Samuel, Auras. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já vamos iniciar aqui essa live. Essa live ela faz parte de um conjunto de lives que a gente tem feito desde que iniciamos esse período de pandemia do Covid-19. Desde abril a gente tem realizado um conjunto de lives aqui na página do Instagram da Oxfam Brasil, sempre às terças-feiras. E na quinta-feira no nosso canal do YouTube. Bom dia, como eu falei, hoje vai ter criança, então vocês vão escutar uma vozinha, porque a live vai ser também sobre maternidade e economia do cuidado em tempos de Covid, então a criança foi liberada. Eu estava explicando para vocês que essa nossa live aqui no Instagram, ela faz parte de uma sequência de lives que a gente realizou durante esse período. Na quinta-feira, já antecipando, no final da live eu vou contar um pouco mais para vocês, a gente vai ter mais uma live super especial falando sobre desigualdade e racismo em tempos de pandemia. Nós teremos como convidada a deputada Áurea Carolina e também o Preto Zezé. Então, por favor, quem está chegando aqui se sinta super convidado também para acompanhar a nossa live na próxima quinta-feira, daí no canal do YouTube da Oxfam Brasil. Continuamos aqui no aguardo da nossa convidada. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Opa, a nossa convidada chegou. Desculpem que teve uma pausa aqui. Agora vamos começar oficialmente. Oba! Olá! Bom dia! Bom dia, querida! E como é que você tá? Tô
também, uma alegria te ver depois de tanto tempo. Pois é, meu amor, que delícia. Obrigada pelo convite. Nossa, prazer enorme, Mafane. Assim, para quem está chegando, tem mais pessoas, vou dar de novo as boas-vindas. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bom dia. A gente vai começar aqui mais uma live na página do Instagram da Oxfam Brasil. Eu me apresentei no início, vou me apresentar de novo também. Eu sou Tauá Pires, faço parte da equipe da Oxfam Brasil e coordeno a área de Juventude, Gênero e Raça. Hoje nós vamos ter a alegria de conversar com a Mafane Odara. Eu gosto muito que as pessoas se apresentem, tá, Mafo? Mas eu vou contar Tá um bom. pouquinho sobre você. A Mafane, ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia e ela também é gerente, é uma das gerentes no Instituto Avon. Mas, por favor, para quem por acaso não te conhece, se apresente. Como é que você gosta de se apresentar? Ai, bom, acho que você me apresentou lindamente. Eu sou mãe também, né? Acho que isso é uma função muito Sim. importante na nossa vida. Eu sou ativista em direitos humanos, né? Trabalho há muito tempo com a redução das desigualdades. E hoje eu tenho 3 grandes frentes de atuação. A primeira é o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. A segunda é maternidade e carreira. E a terceira é mulheres na política institucional. Então, tenho feito algumas coisinhas aí. Eu tinha colocado isso para te apresentar, né, mãe da Makini do Mudrik. Sim. Hoje, Mafo, como o nosso tema vai ser maternidade e economia do cuidado em tempos de Uhum. Covid, eu liberei a Iô. Então, de vez em quando vai ter uma vozinha, Maravilhosa! uma interação. Eu achei justo deixar a Iô Também acho. participar, né? E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente conversar é como é que você tem feito, como é que você tem se organizado, porque eu sei que você tem milhões de tarefas, 2 Uhum. filhos. Como é que está sendo dar conta disso tudo, conciliar? Me conta. Então, é o tal Ayo, né? Já tô chamando de Ayo já. Já é a mãe da Ayo, já. Né? Já tô João, assim, eu já total. sou a mãe da Makini, do Mudrik, já assumi esse lugar mesmo, né? Então, pra gente, Tauá, tem sido bem mais fácil do que para 96% das mulheres, tá? Eu tenho acompanhado muitos estudos que têm falado sobre os impactos do Covid na maternidade, nas relações com os filhos. 96% das mulheres têm esse problema. Você tem 4% que conseguiram, de alguma forma, administrar melhor esse processo. A gente já vinha num caminho que era de não separação de uma forma tão abrupta, né? A nossa relação com os nossos filhos. Então, os meus filhos sempre me acompanharam nos meus espaços de trabalho, de formação. Então, eles meio que cresceram, né? O Mudrik tem 6, a Makini tem 3. Eles cresceram entendendo como é que eles se comportam nesses espaços. Então, eu vim aqui para fazer a nossa live. E ontem o Mudrik fez a primeira live dele. Então, ele estava todo feliz, porque ele já fez. Aí a Makini agora quer saber quando que vai ser a live dela. Então, assim, tem uma relação. E aí eu falei, olha, essa live, daqui a pouco vocês podem vir, mas por enquanto vão lá brincar. E aí eles vão brincar. Então, a gente criou um processo muito interessante e os dois, eles são muito parceiros. Então, eles passam muito tempo brincando entre eles. Eu sempre disse, sempre achei que ter 2 era mais fácil do que ter 1. E agora eu tenho certeza que é isso mesmo, né? Eu sim venho de uma família grande, eu tenho 4 irmãos, então a gente teve uma infância onde a gente brincou muito juntos, imaginou muito juntos, e eu vejo os dois agora reproduzindo isso. Então, para mim tá mais fácil, até porque eu não me incomodo quando eles vêm, a Makini vem mamar, ela continua mamando, né? Ela tá com 3, eu ainda continuo amamentando. Isso tem sido também uma coisa super bacana. O Mudrik também mamou até 2 anos e 7 meses. Parou porque quis parar, né? Não foi um processo que né? E hoje a relação tem sido muito legal com a Makini, e assim, né? Tá bacana, não é uma coisa cansativa, ela não acorda de madrugada, não tem nada que atrapalhe o meu dia a hora que ela quer mamar, então tá tudo certo, né? Tá tudo sendo fluindo. muito. Tá fluindo, assim, mas eu sei que eu sou a exceção da exceção da exceção. Então, o meu desafio hoje, até como psicóloga, é ajudar também a trazer um pouco mais de naturalidade para essa relação, né? Porque não é um processo. Oh, meu Deus do céu! Ai, gente! Ai, que coisa fofa! Então, é isso, assim, a gente tem que trazer um processo maior de naturalização
dessa relação, até porque isso não vai... Esse é o novo normal, né? Trabalhar em casa, com as reuniões, a gente não é menos sério porque a gente tem os nossos filhos por perto. É poder, sabe, retomar esse processo. Tem sido incrível, incrível poder acompanhar o desenvolvimento. Eu não sei como é que é com a IO, porque como eles são muito pequenos, eles se transformam diariamente, né? Então, assim, ver a Makini tendo os primeiros contornos, então, assim, aquela coisa de fazer o labirinto e ela não sair da linha, ela conseguir identificar do 1 ao 10. Então, assim, são coisas... Eu vi o meu filho ler a primeira palavra, sabe? É uma coisa... É muito precioso, assim. Acho que a pandemia traz, assim, questões muito sérias, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade da gente vivenciar coisas que são essenciais. Muito legal. Se conectar com o que é mais importante, né? Makini está com Exato. 3 anos, o Modric está com quantos? 6. Marcos, 6. Assim, primeiro dizer que você foi uma inspiração muito grande para mim, a gente se encontrou. Conversa de bastidor aqui também, tá, pessoal, na live. Mas eu trabalho viajando muito, assim como a Mafuane, e eu estava grávida, indo para Brasília, a gente se encontrou no avião, fomos conversando, e te ver ali, indo para tuas atividades, tua agenda, levando a filha junto. Você também foi no lançamento do nosso relatório com ela mamando. Aqui também a gente está ainda em amamentação, tá? Nossa, inclusive meio que virou livre demanda de novo, né? Porque como tá, eu tô mais tempo em casa, então você é uma grande inspiração. E isso que você fala é muito importante, porque a gente sabe que estamos com condições muito diferentes da maioria das mulheres, né? A gente, nós somos 2 mulheres negras, mas a gente faz essa maternidade compartilhada com os nossos companheiros que dividem tudo com a gente, os afazeres domésticos, o cuidado com os nossos filhos. E a gente sabe que tem muitas mulheres que estão aí em casa, em espaços pequenos, numa maternidade solo, tendo que dar conta também da escola. Muitas vezes as crianças iam para a escola também, era uma oportunidade, porque ali elas conseguiam fazer as refeições. Enfim, então toda uma realidade meio que também abandonadas, assim, no sentido de que com a responsabilidade muito grande de dar conta dessa família e sem ter um amparo mesmo, né, do Estado, e acho que até uma compreensão da sociedade também. Tem isso, o trabalho doméstico, mesmo agora as pessoas estando mais tempo em casa, quem pode, a parcela da população que pode. Eu tenho essa impressão e queria saber se você também tem esse tipo de pensamento, de que é uma total desvalorização, né? O trabalho doméstico ainda é muito ligado para as mulheres, delegado para as mulheres como função, e não tem uma valorização na nossa sociedade, no Estado, como algo que é fundamental para a economia, fundamental para que as coisas funcionem, né? Aí eu vai gesticulando, ela vai me imitando, né? Com certeza, sei bem como é, né? Uma delícia, uma delícia. Então, eu acho que o que está acontecendo agora durante a pandemia é que, na verdade, algumas coisas, algumas profissões ou algumas funções que eram absolutamente desvalorizadas, elas começaram a ser vistas, né? E isso acontece com o trabalho doméstico porque as pessoas não viam. Ele é um trabalho invisível, você só vê quando ele não acontece, né? E assim também é com o trabalho da empregada doméstica. Que quando você... o que a gente tem percebido é que quem tem, né, empregada doméstica nunca se preocupou em trazer os equipamentos adequados, em pensar como facilitar a limpeza da casa. E agora as pessoas descobriram alguns instrumentos que poderiam facilitar demais o trabalho dentro de casa e que eles nunca se preocuparam, porque afinal de contas não eram eles que faziam, né? Então aí eu acho que tem uma questão que é essa, que é você conseguir de alguma forma visibilizar isso. E eu tenho visto também uma coisa super engraçada, que são os homens descobrirem que existe trabalho doméstico, né? Porque assim, uma coisa é você achar e dizer isso, não, porque de fato as mulheres são sobrecarregadas. Outra coisa é você ter que lidar com isso. E aí eu tenho visto os homens falando, nossa, porque realmente eu tô casada há 10 anos, eu não sabia que minha esposa trabalhava tanto em casa. Gente, como dá trabalho esse negócio? Então assim, é engraçado isso, né? E é o que está acontecendo hoje. A pandemia, ela impossibilita a incoerência. Porque você precisa se deparar com as coisas que realmente
são problemas, né? Então, a desigualdade, a pobreza, a discriminação, essa falta essa violência, né, que a gente vem vivendo. Então, tudo isso, ele se escancara numa pandemia. Não tem nada de novo que a pandemia está trazendo, mas ela escancara um problema que estava aí colocado. A falta de divisão do trabalho doméstico. Eu estava ouvindo, assim, não sei se é porque eu estou ouvindo demais ou pesquisando muito sobre isso, mas, inclusive, a Arielle está aqui, né, que é uma consultora que trabalha com a gente no Instituto, e a gente fez uma cartilha sobre cuidar de quem cuida, porque, né, a gente tem percebido essa questão do adoecimento mental de um jeito muito grande, e as mulheres mães são as maiores vítimas, né, do estresse, da depressão. Então, tudo que o Brasil já era um problema antes da pandemia se agravou, e se agravou com determinados grupos, a população negra e a população feminina, em especial as mulheres mães, né? Então, acho que a gente tem aí um cenário que é também olhar para essa saúde, para esse cuidado dessas pessoas, né? As pessoas estão muito doentes emocionalmente, eu estou muito preocupada com isso, a gente não tem política nenhuma, e dentro do mundo do trabalho, a gente também vê muito poucos gestores de fato sensíveis a essa questão, né? De entender como redividir o trabalho, como cobrar, como não cobrar o processo, porque com a história de trabalhar em casa nem todo mundo consegue ser tão produtivo e fazer tudo e ser incrível, sabe? Eu acho que essa sensibilidade, cada vez mais ela vem sendo cobrada das grandes corporações dentro desse mundo, e ao mesmo tempo é a que mais tem sido prejudicada, né? Eu estava vendo os dados da Exame trazendo que as mulheres, você tem muito mais mulheres saindo do mundo do trabalho durante a pandemia, né? Quando eles pegaram os dados no final de março, do que os homens, 40% maior, superior o número de mulheres. São 5 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. Então, é muito desafiador, né, o momento que a gente está, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Essa frase alguém até marcou aqui, eu também vou ficar marcando essa frase da Mafane, que a pandemia ela impossibilita incoerência, né? Eu acho que você tem muita razão. Um abraço, Arielle, também, que interagiu aqui com a gente. E aí, você falando sobre essa questão do cuidado, o Mafane até me lembrou, eu vou trazer um dado aqui, que no ano passado a gente publicou um relatório internacional que chama Tempo de Cuidado. E aí esse relatório ele vai dando vida aos números, né? A gente colocou dados super interessantes. Por exemplo, se a gente contar a riqueza dos 22 homens mais ricos do mundo, eles detêm uma riqueza superior a todas as mulheres que estão no continente africano juntas. Por exemplo. Quê? Sim, está lá no relatório. Senhora. E também houve um exercício de contabilizar quanto é que custa essa economia do cuidado, quanto ela rende também de lucro, né? Então, eu estou pegando aqui os dados. Esse valor monetário do cuidado que é não remunerado e que ele é especialmente feito pelas mulheres, né, a partir dos 15 anos, ele gera de riqueza cerca de 10,8 trilhões por ano. Ou seja, 3 vezes mais do que o setor de tecnologia no mundo. Então, muito isso que a gente está falando mesmo, de ser algo renegado. E esse componente que você traz também do trabalho doméstico, das empregadas, a gente sabe que tem a questão do racismo, que também é algo que marca, né? Então, esse trabalho é um trabalho de servir, ele é um trabalho de humilhação, ele de fato não é um trabalho reconhecido enquanto trabalho e é totalmente desvalorizado, né? Então, quando é que a gente vai virar essa chave? Será que a pandemia vai deixar alguma sementinha de mudança? Ou talvez não, né? Porque a gente está vivendo tudo junto, incoerências, oportunidades, enfim. O que você tem pensado? Então, Tauá, eu tenho ouvido muito essa pergunta, né? E eu tenho dito que é o seguinte, acende a luz, por favor, que eu acho que está meio escuro aqui. Melhorou um pouco. O que eu tenho percebido é que você tem 3 grupos de pessoas e, portanto, de corporações e instituições, tá? Um primeiro grupo que está louco para acabar essa tal dessa quarentena, para a vida voltar ao normal, né? Tem um outro grupo de pessoas e de instituições que está com muito medo, com muita ansiedade, com muita incerteza, se não sabe se vai para frente, se vai para trás, o que faz, né, no meio desse turbilhão, desse tsunami, né, que é isso, eu tenho, né, feito muito essa analogia com o tsunami, porque eu acho que a gente está vivendo um processo que é muito crítico agora, mas o processo que vai deixar, que é o rastro do tsunami,
ele é tão grave quanto, então a gente não pode gastar toda a nossa energia, a gente não pode se preocupar com as cortinas de fumaça, porque a gente vai precisar de muita energia para se recuperar desse processo todo. E tem um terceiro grupo que já entendeu que existe um novo normal, um novo momento da sociedade, uma nova forma de trabalhar, de interagir, de priorizar, de construir relações. Então, é um grupo que não está com menos medo do que os outros grupos, mas ele está mais disponível a viver esses processos de transformação, de flexibilização, e que vai, portanto, conseguir se adaptar melhor a esse momento. Então, eu acho que a gente vai viver de tudo, tá? Desde as pessoas que vão ficar esperando e vivendo nesse passado, como a gente existe hoje, né? Assim, antes da pandemia já existiam essas pessoas que estavam no século XVIII. Então, assim, né? Então, não é nada diferente. Agora, o que eu tenho exercitado e provocado é de que mais pessoas façam parte desse primeiro grupo, né? Que já entendeu que é o novo normal, que está aí disponível a reconstruir relações. Eu acho que quando a gente conseguir fazer isso, primeiro que é esse grupo que vai puxar o Brasil, tá? Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir elevar o nível da conversa, que é elevar o país, né? E é isso, assim, quando a gente pensa, né, e aí fazendo essa intersecção entre gênero e raça, que a gente tem que olhar com muito cuidado, com muita responsabilidade para o lugar das mulheres negras e para o desenvolvimento das mulheres negras, a gente vai melhorar a sociedade inteira. Não é à toa que a Angela Davis traz isso, né? Que quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta junto com ela, porque ela é a base da pirâmide, né? Então, acho que esse é um pouco o exercício que a gente tem que fazer nesse momento. Sim. E também de que o racismo não é uma coisa das pessoas da população negra, ou que a população negra tratar, né? Fica muito exato. isso. Nesse período que ganhou um pouco de visibilidade devido às manifestações nos Estados Unidos, algo que a gente tem aqui, já vem vendo há muitos anos, manifestações falando sobre a violência, fazendo essa janelinha, né, Mafane? Sobre a violência policial, sobre o racismo, especialmente contra a juventude negra. Foi preciso essa movimentação global para a gente falar disso com mais força. Mas eu fiquei com essa sensação também, que aí as pessoas negras são chamadas para falar sempre sobre raça e racismo, não sobre o conjunto de outras questões que elas podem estar contribuindo para a nossa sociedade. E muito nesse lugar, e o que a gente pode fazer, uma coisa etérea, e a gente precisa também virar essa outra chave, isso que você está falando, o grupo que já está conectado, de que a mudança está acontecendo, de que, em primeiro lugar, não tem como a gente superar a desigualdade sem a gente enfrentar o racismo. Perfeito. E depois que isso não é uma questão das pessoas negras, porque isso afeta toda a sociedade. Toda a sociedade ela é prejudicada quando a gente tem um sistema baseado em discriminação, baseado em preconceito, baseado em privilégio. Isso impede que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Então, eu também estou nessa expectativa de aproveitar as lacunas de oportunidade. Eu fico oscilando, tem hora que me dá um pouco de preocupação, tem notícias que deixam a gente desesperados, mas eu também tenho esses momentos de esperança de dizer, não, peraí, tem coisas acontecendo. Eu acho que as crianças nos ajudam a isso também, né? Nos conectam muito com o presente, com o essencial, com a esperança mesmo, né? Nesse momento tem sido difícil, mas é um presente para mim também. Eu acho que sim, é isso, né? Ter filhos nesse momento, primeiro que você não tem rotina, né? Porque né, assim, é isso, né? Eles são muito dinâmicos, cada dia é um processo diferente, e é um pouco da gente pensar que, assim, que mundo que a gente está deixando para eles, né? E também que crianças a gente está deixando dentro desse mundo. Eu estava numa conversa há umas semanas atrás, falando sobre educação, né? E eu também não tinha me dado conta do quanto a gente se distanciou do real papel que a educação tem, que é a Paulo Freireana, que é garantir a autonomia das crianças, não é o conteúdo em si. É a autonomia das crianças, porque o conteúdo ela vai atrás, se ela tiver autonomia para conseguir saber sobre o que ela precisa estudar, né? E a escola virou esse espaço físico e não esse espaço simbólico que faz a roda girar no centro dessa discussão, que é a discussão sobre a emancipação, sobre a autonomia, sobre esse crescimento, né? Então, assim, quando a gente fala assim, as escolas estão fechadas, talvez porque a gente não tenha conseguido entender que o papel das escolas não é esse papel físico. Claro
claro que o papel físico ajuda, mas do que a gente está falando no final das contas, né? Então, eu acho que tem um exercício aí super importante, que é como é que a gente ajuda as pessoas a construir esse projeto de país. Assim, a gente tem dificuldade de construir o projeto de amanhã do Brasil, né? Porque tá assim, né? As notícias, elas têm tirado tanta gente, e assim, eu entendo super quando você fala, tem dia que eu oscilo, porque é verdade, assim, essa nossa oscilação, ela não é do nada, assim, a gente é empurrado todos os dias a tomar decisões, ou é afetado pelas decisões que são tomadas de uma forma que é enlouquecedora, literalmente enlouquecedora para muita gente, né? Então, acho que esse é o exercício da gente conseguir ajudar as pessoas a terem mais autonomia, das pessoas poderem encontrar o seu eixo, né? Para que elas não sejam tão afetadas por tudo isso que está acontecendo, mas de fato é muita coisa, e a grande maioria da população é muito pobre. E elas estão lutando literalmente pela sua sobrevivência. Então, quando você luta pela sobrevivência, você não consegue nem construir um projeto nem um sonho. Isso não consegue ser parte, né? Quando as necessidades básicas não estão garantidas, você não consegue nem atingir a questão do equilíbrio emocional, que é o que vai te ajudar a lidar com as adversidades, e muito menos pensar no seu processo de autorrealização. Então, eu acho que é isso, por isso que eu acho, a pandemia, ela não nos possibilita ser incoerente. Ela, assim, não tem como. A gente está vivendo um momento que a gente precisa olhar para isso e fazer as provocações certas, da forma correta, para que a gente consiga ter os efeitos também que a gente gostaria. E aí, olhando para as mães, a gente sabe o quanto isso é danoso, né? Perfeito. Assim, o Gal está concordando aqui com você, Mafone, dizendo que a educação é o pilar. A gente também concorda muito com isso. E a Elisa perguntou para a gente se a gente acha que agora tem mais chance das mudanças acontecerem do que antes. Acho, Elisa, que o que a gente está falando é que tem as duas coisas, né? Tem um movimento forte, que a mudança está acontecendo nas nossas vidas, e é uma mudança muito profunda, mas também tem movimentos de retrocessos, a gente vem acompanhando, que tem forças diferentes atuando ao mesmo tempo nas nossas vidas e na sociedade. Cabe a gente tentar fortalecer e seguir essa frase aí da Mafuane, da coerência, porque o momento nos pede isso, conexão e coerência, né, Mafu? Conexão, exatamente. Eu ia falar sobre esse outro pilar que é super importante. A gente está vivendo um momento, eu acho que sim, eu sou uma pessoa otimista, então eu acho que sim, toda a crise, ela também é uma oportunidade de fazer grandes transformações, de grandes crescimentos. Todas as pandemias no mundo, todas as grandes crises no mundo, elas foram uma alavanca para o próximo estágio de crescimento da humanidade, tá? Então, isso sim vai acontecer, por bem ou por mal, tá? Pelo amor ou pela dor, as pessoas vão ter que aprender e lidar com esse processo. Por outro lado, eu percebo que também uma coisa que pra gente, né, que trabalha com direitos humanos desde sempre foi uma coisa meio óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Qual que é o óbvio? 1 mais 1 na matemática da vida precisa funcionar, que é dar 3. Então, é mais do que a gente fazer o nosso trabalho, é fazer o nosso trabalho juntos para que a gente construa uma terceira coisa que é muito mais potente do que nós duas fazendo isoladamente. Então, fazer juntas aquilo que sozinhas a gente não teria capacidade de fazer. Eu acho que a gente tem forças que estão sim jogando contra o país, e isso é um projeto, né, eu disse que não tem um projeto de país, tem um projeto que é manter a sociedade nesse nível de desigualdade para mulheres, para negros, para pessoas com deficiência, para a população LGBT, né? Então, esses grupos que são minorizados, por outro lado, existe uma grande possibilidade que é a gente estar aqui juntas, né? Em que época, há muito pouco tempo atrás, você teria 2 mulheres negras nos cargos onde a gente está, com o nível de transformação que a gente pode fazer, conseguindo conversar e tendo a possibilidade de viver a maternidade e paternidade de uma forma muito mais equilibrada, né? Então, acho que sim, a gente está longe do que a gente gostaria, mas sim, a gente também avançou muito, porque muita gente trabalhou para que a gente chegasse até aqui. Agora a gente tem o bastão na nossa mão de continuar fazendo a transformação, porque a gente vai entregar o bastão para os nossos filhos e vai entregar para os nossos netos e assim por diante, né? Eu acho que a sociedade só caminha para frente. Eu acho que o grande desafio e que a pandemia nos coloca é que talvez as respostas que a gente tenha dado até hoje, elas precisam ser transformadas
transformadas. O problema é o mesmo, mas a resposta, a agilidade, a inovação é a possibilidade da gente conseguir fazer transformações ainda mais rápidas. Você imagina, há 3 meses atrás, a quantidade de inovações que eu criei nesses últimos 3 meses por conta da pandemia, assim, é um negócio, e uma coisa que para mim, eu sou uma pessoa super perfeccionista, então assim, sou bem Caxias, não sei o quê, eu também me permiti errar mais. E tudo bem a gente errar, porque a gente só vai acertar se a gente errar. Isso é a máxima de um processo de inovação. O erro, ele não pode ser punido do jeito que a gente pune. Então, vamos junto, homens, mulheres, né, construindo essa ideia, falando sobre isso, conversando sobre esses espaços, estando aqui, né? Que delícia estar aqui com você para poder falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, eu não acho que a gente tenha as respostas todas e nenhuma instituição vai ter todas as respostas sozinho. Mas eu acho que juntos, como uma nação, a gente consegue vencer não só o vírus, mas como essa questão da desigualdade, a violência, a discriminação, né? Então, acho que esse é um pouco do nosso papel, entender que quando a gente conseguir construir um país que seja para todo mundo, vai ser quando a gente conseguir construir um para cada um. Sejam eles as mães, né, na sua condição de mãe, isso não é demérito, muito pelo contrário. A gente criou uma ideia de que se você é mãe, você é menos. Então, o que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente tem metade da população que é mãe da outra metade e metade que é mãe, né? Que tá ali. Então, assim, que não loucura bate, né? isso. Enfim, não bate. não bate, exatamente. Enfim. Gente, peguem essa vibração positiva aí da Mafone pro dia de vocês, tá? Pra gente enfrentar as dificuldades. Minha mãe tá interagindo aqui com a gente, Mafone, dizendo que o bastão tá comigo agora. O bastão Isso tá aí. caminhando, que é reforçando o que você falou da ancestralidade, né? Acho que isso que você traz de sermos mulheres negras também é importante, porque a gente traz forte esse aprendizado de que a gente não pode subir sozinha. Não tem sentido ter só uma Tauá cortando um espaço, só uma Mafone, uma sobe vai puxando a outra. Não. A nossa perspectiva de sucesso, ela é coletiva, né? A gente faz sucesso quando a gente consegue ver outras mulheres e muitas mulheres negras ocupando espaço. E acho que isso também você fala de sermos mães que conseguem trabalhar e famílias negras, né? Algo também que é uma conquista. A Angela Davis fala sobre isso depois do processo de escravidão, como era difícil legitimar, fazer com que uma família negra ela pudesse existir de verdade no conceito de família plenamente. Aqui família é plural, tá, gente? Nós estamos numa estrutura mais tradicional, mas a gente está falando de famílias de uma forma bem pluralizada. E essa live, Mafone, eu chamo de live cafezinho porque são 30 minutos. Então, a gente está chegando no finzinho, mas vamos só comentar com algumas pessoas que interagiram. A Rose fez uma pergunta bem de mãe, que é o que a gente está fazendo com tablet e celular com as crianças. Rose, assim, antes da pandemia, a gente restringia bastante, só que agora a gente vai equilibrando, sabe? Tem hora que a gente cede um pouco e a gente vai tentando manter um equilíbrio no dia a dia, mas com bem menos rigor, porque o momento ele não nos permite. Então, às vezes tem um pouquinho de tela, a gente tenta não passar o dia inteiro nessa, e um pouco de música, um pouco de tela, e aí a gente vai num malabarismo. E aí, como é, Mafone? Porque é um desafio, né? Então, aqui a gente até está conseguindo, assim, a tela, todas as telas, né? Então, assim, na verdade, eles brincam muito bem juntos, e eu já fiz alguns experimentos de deixar o dia todo a televisão desligada para ver se eles iam ficar enlouquecidos para assistir televisão, né? Eles não são muito ficcionados por televisão, eles são muito pelo celular. Então, a gente restringiu o celular para depois da lição. Depois que eles terminam a lição, fica 30 minutos um, 30 minutos o outro, 30 minutos um, 30 minutos o outro e acabou, né? Mas eles ficam bastante na televisão, a televisão fica ligada, mas eles não ficam vidrados nisso. Eles realmente gostam muito de ficar juntos. O Mudrik até fica chateado quando a Makini dorme à tarde, porque ela tem que fazer a soneca da tarde. Aí ele vem aqui, aí quer acordar ela, porque quer que ela brinque. Então, assim, a gente ainda está conseguindo equilibrar. Agora, mas assim, de verdade, gente, olha, essa é a menor das preocupações, né? Assim, eu fico, assim, a gente fica tanto se cobrando sobre essa coisa e alimentação, assim, aqui ninguém come na hora certa. Entendeu? Eles acordam, tipo, 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, eles vão tomar café, eles vão almoçar 3 horas da tarde. Então, assim, olha, assim, de verdade, gente, assim, se cobrem menos, sabe? Assim, as crianças estão felizes, elas estão brincando, elas estão sadias. Então, assim, gente,
gente, né? Eu acho que também é pra gente, sabe, ser um pouco mais gentil com a gente mesmo, sabe? Não dá. Eu lembro, tem algumas coisas muito legais que o pediatra dos meus filhos me ensinou e que eu tento repassar, né? Ele é um pediatra super humanista, o doutor Kaká, né? O Carlos Eduardo, né? Ele é maravilhoso. E ele me ensinou duas, assim, várias coisas ele me ensinou, mas tem duas que eu gosto muito. A primeira de todas foi quando eu tive o meu primeiro filho, fui para a primeira consulta. Aí cheguei lá e, então, porque eu tô aqui, eu queria saber como é que é essa história do uso de chupeta. Ele falou assim, então, você quer usar chupeta? Aí eu falei assim, não sei. Mas e essa coisa da alimentação? Quando é que eu tenho que começar? Então, quando é que você quer começar a se preocupar com isso? Aí eu falei assim, não sei. Aí ele falou assim, mas e a história das vacinas? Quais vacinas eu preciso dar? Eu tenho que dar vacina? Eu falei assim, eu vou te dizer. A vacina X serve para isso, a Y para aquilo, a Z para aquilo, lá. Qual você quer dar? Aí eu falei assim, mas eu sou a psicóloga, você é o médico, você que tinha que me responder, eu que tinha que fazer as perguntas. Aí ele falou assim, não, o meu papel como pediatra é devolver aquilo que sempre foi seu, a autonomia e o direito de decidir o que é melhor para o seu filho. Não sou eu que vou te dizer isso. E isso é muito esse momento, assim, gente, não existe maternidade perfeita, não existe uma maternidade modelo, existe a maternidade que a gente pode exercer, maternidade e paternidade, né? Que a gente pode exercer no momento que a gente tá. Então, assim, acho que a gente também precisa ser um pouco mais, porque se os nossos filhos, e ele falava isso, seus filhos estão brincando, comendo e saudáveis, então, gente, tudo certo. Sabe, tá tudo certo, assim, né? E a história do doce, assim, eu sou super, com essa história do doce, eu sou bem chatinha, né? Então, o Mudrik só foi comer doce depois dos 6, 5 anos, né? Porque, e assim, óbvio, eu também não comi na gravidez, então tem um monte de coisa, né? Ele não gosta muito de doce. E a Makini, porque é mais nova, quando ele começou com 5, ela tinha 2. Então, assim, eu não consegui. Aí eu não consegui fazer a mesma coisa, mas nenhum dos dois toma refrigerante. Então, assim, tem coisas que você pode escolher. Falar assim, isso aqui eu não vou fazer. Por exemplo, refrigerante é a única coisa que eu não dou para os meus filhos. Não dou. Tá? Mas assim, come doce, come um ou outro, tá tudo certo, né? E acho que a segunda coisa que ele me ensinou tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre autonomia, né? Quando o meu filho começou a dizer não, né? Ele estava lá com seus 2 anos, né? E aí ele começou, né, a ter esse processo todo de autonomia. Eu falava, gente, mas essa criança tem 2 anos. Que falar não, que não. 2 anos, pelo amor de Deus. E aí, né, tava lá com o Kaká. Aí o Kaká falou assim, então, mas ele tá dizendo não para você para dizer sim para ele. É muito importante. Nunca mais eu reclamei dos nãos dos meus filhos. Porque, de fato, o nosso papel como pais é construir esse processo de autonomia, esse processo de negociação e de construção mesmo, de onde pode, o que pode, como é que a gente vai encontrando esse jeito de negociar, né? Então, enfim. Então, para mim, eu acho que é isso, assim, sabe? Sejam mais gentis com vocês mesmas, né? A gente já sofre demais pressão. E uma das coisas mais importantes que me ajudou muito nesse caminho é me libertar da minha culpa. E olha, é um exercício diário, porque todo dia eu me sinto culpada. Aí eu lembro que assim, a culpa não ajuda nesse processo. Né? Se sentir culpada porque não fica com os filhos, se sentir culpada porque a gente não está educando do jeito que a gente deve educar, porque a gente não está alimentando do jeito que a gente... Então assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente precisa se libertar muito disso, né? Maravilha. A gente estamos chegando aqui ao fim, várias interações, Mães ao 40 se declarando para os seus filhos, dizendo que são lindos. Concordo demais. Quem não viu a capa da revista Avon foi junho ou maio, eu não sei. Foi a de maio, foi a das mães. De maio, estava a família inteira lá, procurem. E menos culpa, boas vibrações para a gente começar o nosso dia hoje, com política, com diálogos profundos, mas tudo isso faz parte do mesmo sistema, né? Boas vibrações, menos culpa. E eu vou deixar um recadinho aqui para a gente ir para as nossas saudações finais, Mafane, porque a gente ficou esse período de abril e maio numa sequência de lives, toda terça-feira aqui no Instagram e nas quintas no canal do YouTube da Oxfam Brasil. Eu falei no início e vou aproveitar para quem está aqui nos acompanhando. Na próxima quinta a gente vai estar falando sobre racismo, desigualdade e coronavírus. Nossa diretora Kátia Maia vai estar coordenando essa conversa junto com a Áurea Carolina, a deputada, e o Preto Zezé. Então, a gente fez essa sequência de 2 meses, mas agora a gente vai diminuir um pouco. Vamos estar fazendo uma vez por mês as lives aqui, sempre na última semana. E também uma vez no mês a partir de julho, no nosso canal. Vamos só diminuir a frequência, mas a gente vai estar sempre trazendo conteúdo
para falar sobre desigualdade em diferentes dimensões e com pessoas tão maravilhosas quanto a Maflane, que está aqui conversando comigo hoje. Então, antes de passar para ela para fazer a saudação final, queria convidar vocês para seguirem a gente, seguirem também a Maflane, o Instituto Avon, enfim, ela vai falar um pouco mais nas redes sociais, sigam a gente da Oxfam Brasil. A gente está com uma campanha humanitária na rua, procurem saber, uma campanha super importante para apoiar jovens e suas famílias em Recife, no DF, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. É muito importante que vocês possam estar divulgando a nossa campanha. E por último, vou só deixar um recado, porque a gente está falando sobre maternidade, Maflane, e no Recife, uma das jovens do nosso projeto, a Sara Rodrigues, ela foi presa. A Sara está grávida. É uma prisão que ela é injusta, especialmente nesse período. Então, estou aqui fazendo esse alerta e essa denúncia, dada a gravidade da situação. O pessoal aí de Pernambuco está na luta para tentar liberar a Sara e a gente também está acompanhando. Mas, principalmente te agradecer, Maflane, foi muito gostoso fazer essa conversa e desmistificar, né, falar sobre trabalho, maternidade, trazer o subjetivo e o político junto. Eu gosto muito desse combo. E falar sobre sonhos que você trouxe, que também para mim é uma coisa muito importante, que não seja privilégio, né? Que toda a população possa sonhar, que a população negra possa sonhar, que a periferia possa sonhar e alçar voos cada vez mais altos. Por favor, fale para a gente sua saudação final, suas palavras, para a gente ir encerrando esse nosso cafezinho. Ai, que delícia, Tauá. Obrigada pelo convite. Eu sou super fã do trabalho que a Oxfam faz. Eu acho que vocês conseguem, de forma muito cirúrgica, fazer conversas profundas sobre temas que são estruturantes na sociedade brasileira. Então, eu acho que é muito bacana todo esse trabalho que vocês fizeram nesses 2 meses de trazer. Acho que essa conversa na quinta-feira vai ser demais. A Áurea agora é pré-candidata, né, em Belo Horizonte. E assim, tem sido uma deputada incrível. E é muito legal, porque eu conheço a Áurea dos meus tempos de juventude. A gente fazer movimento junto. Gente, assim, então é muito legal, né? Você vê as nossas lideranças. E eu tenho visto, né? Ontem a gente teve aí a chance de ter o professor Silvio Almeida no Roda Viva. Você tem uma nova geração de intelectuais, de ativistas que estão aí nas linhas de frente, né, dessa discussão toda, né? E quando você falou sobre essa jovem, eu lembrei muito da Preta Ferreira, de todo o processo da prisão, de toda a mobilização, do que significam essas prisões, né? Da onde elas vêm. Então, quando você traz a importância da gente não desconsiderar o racismo para a construção dessas estruturas, isso está muito forte, né? Então, a gente tem que olhar e cuidar disso. Então, assim, para mim é um prazer. A gente vai seguir juntas, porque é isso, nossa caminhada é nessa construção juntas, e juntas a gente vai fazer com que 1 mais 1 dê 3. E dizer que eu acho que todo mundo pode fazer e deve fazer parte da transformação. Eu falo isso para minha filha de 3 anos. E, obviamente, que cada um, no tamanho da sua dimensão, consegue fazer uma transformação. Então, a gente tem aqui muitas pessoas que são brancas e que a gente está falando aí que a luta do racismo não é uma luta das pessoas negras. A gente tem muitos homens e a luta contra o sexismo não é uma luta das mulheres. Então, cada um precisa entender qual é o seu papel. Eu costumo dizer que isso é empatia. Empatia é você entender como é que o seu lugar impacta no lugar do outro e como esse impacto pode ser positivo. Então, brancos precisam conversar com brancos sobre a questão racial, homens precisam conversar com homens sobre as questões de gênero, vocês precisam conversar com seus camaradas para falar sobre essa divisão do trabalho doméstico. A gente precisa avançar nessa discussão de ser menos isso ou aquilo, né? E de ser muito mais esse processo de construção aí que a gente tá vivendo, tá? Então, obrigada enfim, por tudo isso que a gente está construindo, e vamos juntos, né? O Instituto tem, né, várias coisas voltadas aí para o enfrentamento da violência contra as mulheres, e aí as mães estão inseridas dentro desse grupo. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente, e eu vou continuar aí na minha luta, porque eu acho que depois que eu virei mãe, eu não consigo mais não olhar para isso, né?
Então é Uma isso. Fanny maravilhosa, muito obrigada. Vamos seguir juntas, hein? Vamos nos encontrar Vamos, mais, vamos. compartilhar os nossos caminhos. Pessoal, muito obrigada por ter seguido a live. Nos ajude também a compartilhar para outras mães, para outras famílias, para outras pessoas que possam se interessar por esse tema. Bom dia para todo mundo e, se possível, fiquem em casa. É isso. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Agora vamos começar oficialmente. Oba! Olá! Bom dia! Bom dia, querida. E como é que você tá? Tô bem, uma alegria te ver depois de tanto tempo. Pois é, meu amor. Que delícia. Obrigada pelo convite. Nossa, prazer enorme, Mafane. Assim, para quem está chegando, tem mais pessoas, vou dar de novo as boas-vindas. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bom dia. A gente vai começar aqui mais uma live na página do Instagram da Oxfam Brasil. Eu me apresentei no início, vou me apresentar de novo também. Eu sou Tauá Pires, faço parte da equipe da Oxfam Brasil e coordeno a área de Juventude, Gênero e Raça. Hoje nós vamos ter a alegria de conversar com a Mafane Odara. Eu gosto muito que as pessoas se apresentem, tá, Mafa? Mas eu vou contar um pouquinho sobre você. A Mafane, ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia e ela também é gerente, é uma das gerentes no Instituto Avon. Mas, por favor, para quem por acaso não te conhece, se apresente. Como é que você gosta de se apresentar? Ai, bom, acho que você me apresentou lindamente. Eu sou mãe também, né? Acho que isso é uma função muito importante na nossa vida. Eu sou ativista em direitos humanos, né? Trabalho há muito tempo com a redução das desigualdades. E hoje eu tenho 3 grandes frentes de atuação. A primeira é o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. A segunda é maternidade e carreira. E a terceira é mulheres na política institucional. Então, tenho feito algumas coisinhas aí. Eu tinha colocado isso para te apresentar, né, mãe da Makini do Mudrik. Sim. Hoje, Mafo, como o nosso tema vai ser maternidade e economia do cuidado em tempos de Covid, eu liberei a Iô. Então, de vez em quando vai ter uma maravilhosa! Eu achei justo deixar a Iô participar, né? E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente conversar é como é que você tem feito, como é que você tem se organizado, porque eu sei que você tem milhões de tarefas, 2 filhos. Como é que está sendo dar conta disso tudo, conciliar? Me conta. Então, é o tal Ayô, né? Já estou chamando de Ayô já. Já é a mãe da Ayô, já. Né? Eu já sou a mãe da Makini, do Mudrik, já assumi esse lugar mesmo, né? Então, para a gente, Tauá, tem sido bem mais fácil do que para 96% das mulheres, tá? Eu tenho acompanhado muitos estudos que têm falado sobre os impactos do Covid na maternidade, nas relações com os filhos. 96% das mulheres têm esse problema. Você tem 4% que conseguiram, de alguma forma, administrar melhor esse processo. A gente já vinha num caminho que era de não separação de uma forma tão abrupta, né? A nossa relação com os nossos filhos. Então, os meus filhos sempre me acompanharam nos meus espaços de trabalho, de formação. Então, eles meio que cresceram, né? O Mudrik tem 6, a Makini tem 3. Eles cresceram entendendo como é que eles se comportam nesses espaços. Então, eu vim aqui para fazer a nossa live. E ontem o Mudrik fez a primeira live dele. Então, ele estava todo feliz, porque ele já fez. Aí a Makini agora quer saber quando que vai ser a live dela. Então, assim, tem uma relação. E aí eu falei, olha, essa live, daqui a pouco vocês podem vir, mas por enquanto vão lá brincar. E aí eles vão brincar. Então, a gente criou um processo muito interessante e os dois, eles são muito parceiros. Então, eles passam muito tempo brincando entre eles. Eu sempre sempre achei que ter 2 era mais fácil do que ter 1. E agora eu tenho certeza que é isso mesmo, né? Eu venho de uma família grande, eu tenho 4 irmãos, então a gente teve uma infância onde a gente brincou muito juntos, imaginou muito juntos, e eu vejo os 2 agora reproduzindo isso. Então, para mim tá mais fácil, até porque eu não me incomodo quando eles vêm, a Makini vem mamar, ela continua mamando, né? Ela tá com 3 e ainda continua amamentando. Isso tem sido também uma coisa super bacana. O Mudrik também mamou até 2 anos e 7 meses. Parou porque quis parar, né? Não foi um processo que né? E hoje a relação tem sido
sido muito legal com a Makini, e assim, né? Tá bacana, não é uma coisa cansativa, ela não acorda de madrugada, não tem nada que atrapalhe o meu dia a hora que ela quer mamar, então tá tudo certo, né? Tá sendo muito. Tá fluindo, assim, mas eu sei que eu sou a exceção da exceção da exceção. Então, o meu desafio hoje, até como psicóloga, é ajudar também a trazer um pouco mais de naturalidade para essa relação, né? Porque não é um processo. Oh, meu Deus do céu! Ai, gente! Ai, que coisa fofa! Então, é isso, assim, a gente tem que trazer um processo maior de naturalização dessa relação, até porque isso não vai, esse é o novo normal, né? Trabalhar em casa, com as reuniões, a gente não é menos sério porque a gente tem os nossos filhos por perto, é poder, sabe, retomar esse processo, tem sido incrível, incrível poder acompanhar o desenvolvimento, eu não sei como é que é com a Iô, porque como eles são muito pequenos, eles se transformam diariamente, né? Então, assim, ver a Makini tendo os primeiros contornos, então, assim, aquela coisa de fazer o labirinto e ela não sair da linha, ela a conseguir identificar do 1 ao 10. Então, assim, são coisas... Eu vi o meu filho ler a primeira palavra, sabe? É uma coisa... É muito precioso, assim. Acho que a pandemia traz, assim, questões muito sérias, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade da gente vivenciar coisas que são essenciais. Muito legal. Se conectar com o que é mais importante, né? Makini está com 3 anos, o Modric está com quantos? 6. Marcos, 6. Assim, primeiro dizer que você foi uma inspiração muito grande para mim, a gente se encontrou. Conversa de bastidor aqui também, tá, pessoal, na live. Mas eu trabalho viajando muito, assim como a Mafuane, e eu estava grávida, indo para Brasília, a gente se encontrou no avião, conversando, e te ver ali, indo para tuas atividades, tua agenda, levando a filha junto. Você também foi no lançamento do nosso relatório com ela mamando. Aqui também a gente está ainda em amamentação, tá? Nossa, inclusive meio que virou livre demanda de novo, né? Porque como tá, eu tô mais tempo em casa, então você é uma grande inspiração. E isso que você fala é muito importante, porque a gente sabe que estamos com condições muito diferentes da maioria das mulheres, né? A gente, nós somos 2 mulheres negras, mas a gente faz essa maternidade compartilhada com os nossos companheiros que dividem tudo com a gente, os afazeres domésticos, o cuidado com os nossos filhos. E a gente sabe que tem muitas mulheres que estão aí em casa, em espaços pequenos, numa maternidade solo, tendo que dar conta também da escola. Muitas vezes as crianças iam para a escola também, era uma oportunidade, porque ali elas conseguiam fazer as refeições. Enfim, então toda uma realidade meio que também abandonadas, assim, no sentido de que com a responsabilidade muito grande de dar conta dessa família e sem ter um amparo mesmo, né, do Estado, e acho que até uma compreensão da sociedade também. Tem isso, o trabalho doméstico, mesmo agora as pessoas estando mais tempo em casa, quem pode, a parcela da população que pode. Eu tenho essa impressão e queria saber se você também tem esse tipo de pensamento, de que é uma total desvalorização, né? O trabalho doméstico ainda é muito ligado para as mulheres, delegado para as mulheres como função, e não tem uma valorização na nossa sociedade, no Estado, como algo que é fundamental para a economia, fundamental para que as coisas funcionem, né? Aí eu vai gesticulando, ela vai me imitando, né? Com certeza, sei bem como é, né? Uma delícia, uma delícia. Então, eu acho que o que está acontecendo agora durante a pandemia é que, na verdade, algumas coisas, algumas profissões ou algumas funções que eram absolutamente desvalorizadas, elas começaram a ser vistas, né? E isso acontece com o trabalho doméstico porque as pessoas não viam, ele é um trabalho invisível, você só vê quando ele não acontece, né? E assim também é com o trabalho da empregada doméstica. Que quando você... o que a gente tem percebido é que quem tem, né, empregada doméstica nunca se preocupou em trazer os equipamentos adequados, em pensar como facilitar a limpeza da casa. E agora as pessoas descobriram alguns instrumentos que poderiam facilitar demais o trabalho dentro de casa e que eles nunca se preocuparam, porque afinal de contas não eram eles que faziam, né? Então aí eu acho que tem uma questão que é essa, que é você conseguir de alguma forma visibilizar isso. E eu tenho visto também uma coisa super engraçada, que são os homens
descobrirem que existe trabalho doméstico, né? Porque, assim, uma coisa é você achar e dizer isso. Não, porque, de fato, as mulheres são sobrecarregadas. Outra coisa é você ter que lidar com isso. E aí eu tenho visto os homens falando, nossa, porque realmente eu tô casada há 10 anos, eu não sabia que minha esposa trabalhava tanto em casa. Gente, como dá trabalho esse negócio? Então, assim, é engraçado isso, né? E é o que está acontecendo hoje. A pandemia, ela impossibilita a incoerência. Porque você precisa se deparar com as coisas que realmente são problemas, né? Então, a desigualdade, a pobreza, a discriminação, essa falta essa violência, né, que a gente vem vivendo. Então, tudo isso, ele se escancara numa pandemia. Não tem nada de novo que a pandemia está trazendo, mas ela escancara um problema que estava aí colocado. A falta de divisão do trabalho doméstico. Eu estava ouvindo, assim, não sei se é porque eu estou ouvindo demais ou pesquisando muito sobre isso, mas, inclusive, a Arielle está aqui, né, que é uma consultora que trabalha com a gente no Instituto, e a gente fez uma cartilha sobre cuidar de quem cuida, porque, né, a gente tem percebido essa questão do adoecimento mental de um jeito muito grande, e as mulheres mães são as maiores vítimas, né, do estresse, da depressão. Então, tudo que o Brasil já era um problema antes da pandemia se agravou, e se agravou com determinados grupos, a população negra e a população feminina, em especial as mulheres mães, né? Então, acho que a gente tem aí um cenário que é também olhar para essa saúde, para esse cuidado dessas pessoas, né? As pessoas estão muito doentes emocionalmente, eu estou muito preocupada com isso, a gente não tem política nenhuma, e dentro do mundo do trabalho, a gente também vê muito poucos gestores de fato sensíveis a essa questão, né? De entender como redividir o trabalho, como cobrar, como não cobrar o processo, porque com a história de trabalhar em casa nem todo mundo consegue ser tão produtivo e fazer tudo e ser incrível, sabe? Eu acho que essa sensibilidade, cada vez mais ela vem sendo cobrada das grandes corporações dentro desse mundo, e ao mesmo tempo é a que mais tem sido prejudicada, né? Eu estava vendo os dados da Exame trazendo que as mulheres, você tem muito mais mulheres saindo do mundo do trabalho durante a pandemia, né? Quando eles pegaram os dados no final de março, do que os homens, 40% maior, superior o número de mulheres. São 5 milhões de homens e 7 milhões de mulheres. Então, assim, é muito desafiador, né, o momento que a gente está, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Essa frase alguém até marcou aqui, eu também vou ficar marcando essa frase da Mafane, que a pandemia ela impossibilita incoerência, né? Eu acho que você tem muita razão. Um abraço, Arielle, também, que interagiu aqui com a gente. E aí, você falando sobre essa questão do cuidado, o Mafane até me lembrou, eu vou trazer um dado aqui, que no ano passado a gente publicou um relatório internacional que chama Tempo de Cuidar. E aí esse relatório ele vai dando vida aos números, né? A gente colocou dados super interessantes. Por exemplo, se a gente contar a riqueza dos 22 homens mais ricos do mundo, eles detêm uma riqueza superior a todas as mulheres que estão no continente africano juntas. Por exemplo. Quê? Sim, está lá no Nossa relatório. Senhora. E também houve um exercício de contabilizar quanto é que custa essa economia do cuidado, quanto ela rende também de lucro, né? Então, eu estou pegando aqui os dados. Esse valor monetário do cuidado que é não remunerado e que ele é especialmente feito pelas mulheres, né, a partir dos 15 anos, ele gera de riqueza cerca de 10,8 trilhões por ano. Ou seja, 3 vezes mais do que o setor de tecnologia no mundo. Então, muito isso que a gente está falando mesmo, de ser algo renegado. E esse componente que você traz também do trabalho doméstico, das empregadas, a gente sabe que tem a questão do racismo, que também é algo que marca, né? Então, esse trabalho é um trabalho de servir, ele é um trabalho de humilhação, ele de fato não é um trabalho reconhecido enquanto trabalho e é totalmente desvalorizado, né? Então, quando é que a gente vai virar essa chave? Será que a pandemia vai deixar alguma sementinha de mudança? Ou talvez não, né? Porque a gente está vivendo tudo junto, incoerências, oportunidades, enfim. O que você tem pensado? Então, Tauá, eu tenho ouvido muito essa pergunta, né? E eu tenho dito que é o seguinte, acende a luz, por favor, que eu acho que está meio escuro aqui. Melhorou um pouco. O que eu tenho percebido é que você tem 3 grupos de pessoas e, portanto, de corporações e instituições, tá?
Um primeiro grupo que está louco para acabar essa tal dessa quarentena, para a vida voltar ao normal, né? Tem um outro grupo de pessoas e de instituições que está com muito medo, com muita ansiedade, com muita incerteza, se não sabe se vai para frente, se vai para trás, o que faz, né, no meio desse turbilhão, desse tsunami, né, que é isso, eu tenho, né, feito muito essa analogia com o tsunami, porque eu acho que a gente está vivendo um processo que é muito crítico agora, mas o processo que vai deixar, que é o rastro do tsunami, ele é tão grave quanto, então a gente não pode gastar toda a nossa energia, a gente não pode se preocupar com as cortinas de fumaça, porque a gente vai precisar de muita energia para se recuperar desse processo todo. E tem um terceiro grupo que já entendeu que existe um novo normal, um novo momento da sociedade, uma nova forma de trabalhar, de interagir, de priorizar, de construir relações. Então, é um grupo que não está com menos medo do que os outros grupos, mas ele está mais disponível a viver esses processos de transformação, de flexibilização, e que vai, portanto, conseguir se adaptar melhor a esse momento. Então, eu acho que a gente vai viver de tudo, tá? Desde as pessoas que vão ficar esperando e vivendo nesse passado, como a gente existe hoje, né? Assim, antes da pandemia já existiam essas pessoas que estavam no século XVIII. Então, assim, né? Então, não é nada diferente. Agora, o que eu tenho exercitado e provocado é de que mais pessoas façam parte desse primeiro grupo, né? Que já entendeu que é o novo normal, que está aí disponível a reconstruir relações. Eu acho que quando a gente conseguir fazer isso, primeiro que é esse grupo que vai puxar o Brasil, tá? Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir elevar o nível da conversa, que é elevar o país, né? E é isso, assim, quando a gente pensa, né, e aí fazendo essa intersecção entre gênero e raça, que a gente tem que olhar com muito cuidado, com muita responsabilidade para o lugar das mulheres negras e para o desenvolvimento das mulheres negras, a gente vai melhorar a sociedade inteira. Não é à toa que a Angela Davis traz isso, né? Que quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta junto com ela, porque ela é a base da pirâmide, né? Então, acho que esse é um pouco o exercício que a gente tem que fazer nesse momento. Sim. E também de que o racismo não é uma coisa das pessoas da população negra, ou que a população negra tem que tratar, né? Fica muito exato. isso. Nesse período que ganhou um pouco de visibilidade devido às manifestações nos Estados Unidos, algo que a gente tem aqui, já vem vendo há muitos anos, manifestações falando sobre a violência, fazendo essa janelinha, né, Mafane? Sobre a violência policial, sobre o racismo, especialmente contra a juventude negra. Foi preciso essa movimentação global para a gente falar disso com mais força. Mas eu fiquei com essa sensação também, que aí as pessoas negras são chamadas para falar sempre sobre raça e racismo, não sobre o conjunto de outras questões que elas podem estar contribuindo para a nossa sociedade. E muito nesse lugar, e o que a gente pode fazer, uma coisa etérea, e a gente precisa também virar essa outra chave, isso que você está falando, o grupo que já está conectado, de que a mudança está acontecendo, de que, em primeiro lugar, não tem como a gente superar a desigualdade sem a gente enfrentar o racismo. Perfeito. E depois que isso não é uma questão das pessoas negras, porque isso afeta toda a sociedade. Toda a sociedade ela é prejudicada quando a gente tem um sistema baseado em discriminação, baseado em preconceito, baseado em privilégio. Isso impede que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Então, eu também estou nessa expectativa de aproveitar as lacunas de oportunidade. Eu fico oscilando, tem hora que me dá um pouco de preocupação, tem notícias que deixam a gente desesperados, mas eu também tenho esses momentos de esperança de dizer, não, peraí, tem coisas acontecendo. Eu acho que as crianças nos ajudam a isso também, né? Nos conectam muito com o presente, com o essencial, com a esperança mesmo, né? Nesse momento tem sido difícil, mas é um presente para mim também. Eu acho que sim, é isso, né? Ter filhos nesse momento, primeiro que você não tem rotina, né? Porque cada né, assim, é isso, né? Eles são muito dinâmicos, cada dia é um processo diferente, e é um pouco da gente pensar que, assim, que mundo que a gente está deixando para eles, né? E também que crianças a gente está deixando dentro desse mundo. Eu estava numa conversa há umas semanas atrás, falando sobre educação, né? E eu também não tinha me dado conta do quanto a gente se distanciou do real papel que a educação tem, que é a Paulo Freireana, que é garantir a autonomia das crianças, não é o conteúdo em si.
é a autonomia das crianças, porque o conteúdo ela vai atrás se ela tiver autonomia para conseguir saber sobre o que ela precisa estudar, né? E a escola virou esse espaço físico e não esse espaço simbólico que faz a roda girar no centro dessa discussão, que é a discussão sobre a emancipação, sobre a autonomia, sobre esse crescimento, né? Então, assim, quando a gente fala assim, as escolas estão fechadas, talvez porque a gente não tenha conseguido entender que o papel das escolas não é esse papel físico. Claro que o papel físico ajuda, mas do que a gente está falando no final das contas, né? Então, eu acho que tem um exercício aí super importante, que é como é que a gente ajuda as pessoas a construir esse projeto de país. Assim, a gente tem dificuldade de construir o projeto de amanhã do Brasil, né? Porque tá assim, né? As notícias, elas têm tirado tanto a gente, assim, eu entendo super quando você fala, tem dia que eu oscilo, porque é verdade, assim, essa nossa oscilação, ela não é do nada, assim, a gente é empurrado todos os dias a tomar decisões ou é afetado pelas decisões que são tomadas de uma forma que é enlouquecedora, literalmente enlouquecedora para muita gente, né? Então, acho que esse é o exercício da gente conseguir ajudar as pessoas a terem mais autonomia, das pessoas poderem encontrar o seu eixo, né? Para que elas não sejam tão afetadas por tudo isso que está acontecendo, mas de fato é muita coisa e a grande maioria da população é muito pobre. E elas estão lutando literalmente pela sua sobrevivência. Então, quando você luta pela sobrevivência, você não consegue nem construir um projeto nem um sonho. Isso não consegue ser parte, né? Quando as necessidades básicas não estão garantidas, você não consegue nem atingir a questão do equilíbrio emocional, que é o que vai te ajudar a lidar com as adversidades, e muito menos pensar no seu processo de autorrealização. Então, eu acho que é isso, por isso que eu acho, a pandemia ela não nos possibilita ser incoerente. Ela, assim, não tem como. A gente está vivendo um momento que a gente precisa olhar para isso e fazer as provocações certas, da forma correta, para que a gente consiga ter os efeitos também que a gente gostaria. E aí, olhando para as mães, a gente sabe o quanto isso é danoso, né? Perfeito. Assim, o Gal está concordando aqui com você, Mafane, dizendo que a educação é o pilar. A gente também concorda muito com isso. E a Elisa perguntou para a gente se a gente acha que agora tem mais chance das mudanças acontecerem do que antes. Acho, Elisa, que o que a gente está falando é que tem as duas coisas, né? Tem um movimento forte, que a mudança está acontecendo nas nossas vidas, e é uma mudança muito profunda, mas também tem movimentos de retrocessos, a gente vem acompanhando que tem forças diferentes atuando ao mesmo tempo nas nossas vidas e na sociedade. Cabe a gente tentar fortalecer e seguir essa frase aí da Mafuane, da coerência, porque o momento nos pede isso, conexão e coerência, né, Mafu? Conexão, exatamente. Eu ia falar sobre esse outro pilar que é super importante. A gente está vivendo um momento, eu acho que sim, eu sou uma pessoa otimista, então eu acho que sim, toda a crise, ela também é uma oportunidade de fazer grandes transformações, de grandes crescimentos. Todas as pandemias no mundo, todas as grandes crises no mundo, elas foram uma alavanca para o próximo estágio de crescimento da humanidade, tá? Então isso sim vai acontecer, por bem ou por mal, tá? Pelo amor ou pela dor, as pessoas vão ter que aprender e lidar com esse processo. Por outro lado, eu percebo que também uma coisa que pra gente, né, que trabalha com direitos humanos desde sempre foi uma coisa meio óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Qual que é o óbvio? 1 mais 1 na matemática da vida precisa funcionar, que é dar 3. Então, é mais do que a gente fazer o nosso trabalho, é fazer o nosso trabalho juntos para que a gente construa uma terceira coisa que é muito mais potente do que nós duas fazendo isoladamente. Então, fazer juntas aquilo que sozinhas a gente não teria capacidade de fazer. Eu acho que a gente tem forças que estão sim jogando contra o país, e isso é um projeto, né, eu disse que não tem um projeto de país, tem um projeto que é manter a sociedade nesse nível de desigualdade para mulheres, para negros, para pessoas com deficiência, para a população LGBT, né? Então, esses grupos que são minorizados, por outro lado, existe uma grande possibilidade que é a gente estar aqui juntas, né? Em que época, há muito pouco tempo atrás, você teria 2 mulheres negras nos cargos onde a gente está, com o nível de transformação que a gente pode fazer, conseguindo conversar e tendo a possibilidade de viver a maternidade e paternidade de uma forma muito mais
muito mais equilibrada, né? Então, acho que sim, a gente está longe do que a gente gostaria, mas sim, a gente também avançou muito, porque muita gente trabalhou para que a gente chegasse até aqui. Agora a gente tem o bastão na nossa mão de continuar fazendo a transformação, porque a gente vai entregar o bastão para os nossos filhos e vai entregar para os nossos netos e assim por diante, né? Eu acho que a sociedade só caminha para frente. Eu acho que o grande desafio e que a pandemia nos coloca é que talvez as respostas que a gente tenha dado até hoje, elas precisam ser transformadas. O problema é o mesmo, mas a resposta, a agilidade, a inovação é a possibilidade da gente conseguir fazer transformações ainda mais rápidas. Você imagina, há 3 meses atrás, a quantidade de inovações que eu criei nesses últimos 3 meses por conta da pandemia, assim, é um negócio e uma coisa que para mim, eu sou uma pessoa super perfeccionista, então assim, sou bem Caxias, não sei o quê, eu também me permiti errar mais. E tudo bem a gente errar, porque a gente só vai acertar se a gente errar. Isso é a máxima de um processo de inovação. O erro ele não pode ser punido do jeito que a gente pune. Então, vamos junto, homens, mulheres, né, construindo essa ideia, falando sobre isso, conversando sobre esses espaços, estando aqui, né? Que delícia estar aqui com você para poder falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, eu não acho que a gente tenha as respostas todas e nenhuma instituição vai ter todas as respostas sozinho. Mas eu acho que juntos, como uma nação, a gente consegue vencer não só o vírus, mas como essa questão da desigualdade, a violência, a discriminação, né? Então, acho que esse é um pouco do nosso papel, entender que quando a gente conseguir construir um país que seja para todo mundo, vai ser quando a gente conseguir construir um para cada um. Sejam eles as mães, né, na sua condição de mãe, isso não é demérito, muito pelo contrário. A gente criou uma ideia de que se você é mãe, você é menos. Então, o que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente tem metade da população que é mãe da outra metade e metade que é mãe, né? Que está ali. Então, assim, que Não loucura bate, né? isso. A conta Enfim, não bate. não bate, exatamente. Enfim. Gente, peguem essa vibração positiva aí da Mafone para o dia de vocês, tá? Para a gente enfrentar as dificuldades. Minha mãe está interagindo aqui com a gente, Mafone, dizendo que o bastão está comigo agora. O É bastão isso está aí. caminhando, que é reforçando o que você falou da É ancestralidade, né? Acho que isso que você traz de sermos mulheres negras também é importante, porque a gente traz forte esse aprendizado de que a gente não pode subir sozinha. Não tem sentido ter só uma Tauá coordenando um espaço, só uma Mafone, uma sobe vai puxando a outra. Não. A nossa perspectiva de sucesso, ela é coletiva, né? A gente faz sucesso quando a gente consegue ver outras mulheres e muitas mulheres negras ocupando espaço. E acho que isso também você fala de sermos mães que conseguem trabalhar e famílias negras, né? Algo também que é uma conquista. A Angela Davis fala sobre isso depois do processo de escravidão, como era difícil legitimar, fazer com que uma família negra ela pudesse existir de verdade no conceito de família plenamente. Aqui família plural, tá, gente? Nós estamos numa estrutura mais tradicional, mas a gente está falando de famílias de uma forma bem pluralizada. E essa live, Mafone, eu chamo de live cafezinho porque são 30 minutos. Não, então, a gente está chegando no finzinho, mas vamos só comentar com algumas pessoas que interagiram. A Rose fez uma pergunta bem de mãe, que é o que a gente está fazendo com tablet e celular com as crianças. Rose, assim, antes da pandemia, a gente restringia bastante, só que agora a gente vai equilibrando, sabe? Tem hora que a gente cede um pouco e a gente vai tentando manter um equilíbrio no dia a dia, mas com bem menos rigor, porque o momento ele não nos permite. Então, às vezes tem um pouquinho de tela, a gente tenta não passar o dia inteiro nessa, e um pouco de música, um pouco de tela, e aí a gente vai num malabarismo. E aí, como é, Mafone? Porque é um desafio, né? Então, aqui a gente até está conseguindo, assim, a tela, todas as telas, né? Então, assim, na verdade, eles brincam muito bem juntos. E eu já fiz alguns experimentos de deixar o dia todo a televisão desligada para ver se eles iam ficar enlouquecidos para assistir televisão. Né? Eles não são muito ficcionados por televisão, eles são muito pelo celular. Então, a gente restringiu o celular para depois da lição. Depois que eles terminam a lição, fica 30 minutos um, 30 minutos o outro, 30 minutos um, 30 minutos o outro e acabou, né? Mas eles ficam bastante na televisão, a televisão fica ligada, mas eles não ficam vidrados nisso. Eles realmente gostam muito de ficar juntos. O Mudrik até fica chateado quando a Makini dorme à tarde, porque ela tem que fazer a soneca da tarde. Aí ele vem aqui, aí quer acordar ela, porque quer que ela brinque. Então,
assim, a gente ainda está conseguindo equilibrar. Agora, mas assim, de verdade, gente, olha, essa é a menor das preocupações, né? Assim, eu fico, assim, a gente fica tanto se cobrando sobre essa coisa de e alimentação, assim, aqui ninguém come na hora certa. Entendeu? Eles acordam, tipo, 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, eles vão tomar café, eles vão almoçar 3 horas da tarde. Então, assim, olha, assim, de verdade, gente, assim, se cobrem menos, sabe? Assim, as crianças estão felizes, elas estão brincando, elas estão sadias. Então, assim, gente, né? Eu acho que também é pra gente, sabe, ser um pouco mais gentil com a gente mesmo, sabe? Não dá. Eu lembro, tem algumas coisas muito legais que o pediatra dos meus filhos me ensinou e que eu tento repassar, né? Ele é um pediatra super humanista, o doutor Kaká, né? O Carlos Eduardo, né? Ele é maravilhoso. E ele me ensinou duas, assim, várias coisas ele me ensinou, mas tem duas que eu gosto muito. A primeira de todas foi quando eu tive o meu primeiro filho, fui para a primeira consulta. Aí cheguei lá e, então, porque eu tô aqui, eu queria saber como é que é essa história do uso de chupeta. Ele falou assim, então, você quer usar chupeta? Aí eu falei assim, não sei. Mas e essa coisa da alimentação? Quando é que eu tenho que começar? Então, quando é que você quer começar a se preocupar com isso? Aí eu falei assim, não sei. Aí ele falou assim, mas e a história das vacinas? Quais vacinas eu preciso dar? Eu tenho que dar vacina? Eu falei assim, eu vou te dizer. A vacina X serve para isso, a Y para aquilo, a Z para aquilo, lá. Qual você quer dar? Aí eu falei assim, mas eu sou a psicóloga, você é o médico, você que tinha que me responder, eu que tinha que fazer as perguntas. Aí ele falou assim, não, o meu papel como pediatra é devolver aquilo que sempre foi seu, a autonomia e o direito de decidir o que é melhor para o seu filho. Não sou eu que vou te dizer isso. E isso é muito esse momento, assim, gente, não existe maternidade perfeita, não existe uma maternidade modelo, existe a maternidade que a gente pode exercer, maternidade e paternidade, né? Que a gente pode exercer no momento que a gente tá. Então, assim, acho que a gente também precisa ser um pouco mais, porque se os nossos filhos, e ele falava isso, seus filhos estão brincando, comendo e saudáveis, então, gente, tudo certo. Sabe, tá tudo certo, assim, né? E a história do doce, assim, eu sou super, com essa história do doce, eu sou bem chatinha, né? Então, o Mudrik só foi comer doce depois dos 6, 5 anos, né? Porque, assim, óbvio, eu também não comi na gravidez, então tem um monte de coisa, né? Ele não gosta muito de doce. E a Makini, porque é mais nova, como quando ele começou com 5, ela tinha 2. Então, assim, eu não consegui. Aí eu não consegui fazer a mesma coisa, mas nenhum dos dois toma refrigerante. Então, assim, tem coisas que você pode escolher. Falar assim, isso aqui eu não vou fazer. Por exemplo, refrigerante é a única coisa que eu não dou para os meus filhos. Não dou. Tá? Mas assim, come doce, come um ou outro, tá tudo certo, né? E acho que a segunda coisa que ele me ensinou tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre autonomia, né? Quando o meu filho começou a dizer não, né? Ele estava lá com seus 2 anos, né? E aí ele começou, né, a ter esse processo todo de autonomia. Eu falava, gente, mas essa criança tem 2 anos. Que falar não, que não, 2 anos, pelo amor de Deus. E aí, né, tava lá com o Kaká. Aí o Kaká falou assim, então, mas ele tá dizendo não para você para dizer sim para ele. É muito importante. Nunca mais eu reclamei dos nãos dos meus filhos. Porque, de fato, o nosso papel como pais é construir esse processo de autonomia, esse processo de negociação e de construção mesmo, de onde pode, o que pode, como é que a gente vai encontrando esse jeito de negociar, né? Então, enfim. Então, para mim, eu acho que é isso, assim, sabe? Sejam mais gentis com vocês mesmas, né? A gente já sofre demais pressão. E uma das coisas mais importantes que me ajudou muito nesse caminho é me libertar da minha culpa. E olha, é um exercício diário, porque todo dia eu me sinto culpada. Aí eu lembro que assim, a culpa não ajuda nesse processo. Né? Se sentir culpada porque não fica com os filhos, se sentir culpada porque a gente não está educando do jeito que a gente devia educar, porque a gente não está alimentando do jeito que a gente... Então assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente precisa se libertar muito disso, né? Maravilha. A gente estamos chegando aqui ao fim, várias interações, mães ao 40 se declarando para os seus filhos, dizendo que são lindos. Concordo demais. Quem não viu a capa da revista Avon foi junho ou maio, eu não sei. Foi a de maio, foi a das mães. De maio, estava a família inteira lá, procurem. E menos culpa, boas vibrações para a gente começar o nosso dia hoje, com política, com diálogos profundos. Mas tudo isso faz parte do mesmo sistema, né? Boas vibrações, menos culpa. E eu vou deixar um recadinho aqui para a gente ir para as nossas saudações finais, Mafane, porque a gente ficou esse período de abril e maio numa sequência de lives, toda terça-feira aqui no Instagram e nas quintas no canal do YouTube da Oxfam Brasil.
Eu falei no início e vou aproveitar para quem está aqui nos acompanhando. Na próxima quinta a gente vai estar falando sobre racismo, Olha! desigualdade e coronavírus. Nossa diretora Kátia Maia vai estar coordenando essa conversa junto com a Áurea Carolina, a deputada, e o Preto Zezé. Então, a gente fez essa sequência de 2 meses, mas agora a gente vai diminuir um pouco. Vamos estar fazendo uma vez por mês as lives aqui, sempre na última semana. E também uma vez no mês a partir de julho, no nosso canal. Vamos só diminuir a frequência, mas a gente vai estar sempre trazendo conteúdo para falar sobre desigualdade em diferentes dimensões e com pessoas tão maravilhosas quanto a Maflane, que está aqui conversando comigo hoje. Então, antes de passar para ela para fazer a saudação final, queria convidar vocês para seguirem a gente, seguirem também a Maflane, o Instituto Avon, enfim, ela vai falar um pouco mais nas redes sociais. Sigam a gente da Oxfam Brasil. A gente está com uma campanha humanitária na rua, procurem saber, uma campanha super importante para apoiar jovens e suas famílias em Recife, no DF, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. É muito importante que vocês possam estar divulgando a nossa campanha. E por último, vou só deixar um recado, porque a gente está falando sobre maternidade, Maflane, e no Recife, uma das jovens do nosso projeto, a Sara Rodrigues, ela foi presa. A Sara está grávida. É uma prisão que ela é injusta, especialmente nesse período. Então, estou aqui fazendo esse alerta e essa denúncia, dada a gravidade da situação. O pessoal aí de Pernambuco está na luta para tentar liberar a Sara e a gente também está acompanhando. Mas, principalmente, te agradecer, Maflane. Foi muito gostoso fazer essa conversa e desmistificar, né, falar sobre trabalho, maternidade, trazer o subjetivo e o político junto. Eu gosto muito desse combo. E falar sobre sonhos que você trouxe, que também para mim é uma coisa muito importante, que não seja privilégio, né? Que toda a população possa sonhar, que a população negra possa sonhar, que a periferia possa sonhar e alçar voos cada vez mais altos. Por favor, fale para a gente sua saudação final, suas palavras, para a gente ir encerrando esse nosso cafezinho. Ai, que delícia, Tauá. Obrigada pelo convite. Eu sou super fã do trabalho que a Oxfam faz. Eu acho que vocês conseguem, de forma muito cirúrgica, fazer conversas profundas sobre temas que são estruturantes na sociedade brasileira. Então, eu acho que é muito bacana todo esse trabalho que vocês fizeram nesses 2 meses de trazer. Acho que essa conversa na quinta-feira vai ser demais. A Áurea agora é pré-candidata, né, em Belo Horizonte. E assim, tem sido uma deputada incrível. E é muito legal, porque eu conheço a Áurea dos meus tempos de juventude. A gente fazer movimentos juntos. Gente, assim, então é muito legal, né? Você vê as nossas lideranças. E eu tenho visto, né? Ontem a gente teve aí a chance de ter o professor Silvio Almeida no Roda Viva. Você tem uma nova geração de intelectuais, de ativistas que estão aí nas linhas de frente, né, dessa discussão toda, né? Quando você falou sobre essa jovem, eu lembrei muito da Preta Ferreira, de todo o processo da prisão e de toda a mobilização, do que significam essas prisões, né? Da onde elas vêm. Então, quando você traz a importância da gente não desconsiderar o racismo para a construção dessas estruturas, isso está muito forte, né? Então, a gente tem que olhar e cuidar disso. Então, assim, para mim é um prazer. A gente vai seguir juntas, porque é isso, nossa caminhada é nessa construção juntas, e juntas a gente vai fazer com que 1 mais 1 dê 3. E dizer que eu acho que todo mundo pode fazer e deve fazer parte da transformação. Eu falo isso para minha filha de 3 anos. E, obviamente, que cada um, no tamanho da sua dimensão, consegue fazer uma transformação. Então, a gente tem aqui muitas pessoas que são brancas e que a gente está falando aí que a luta do racismo não é uma luta das pessoas negras. A gente tem muitos homens e a luta contra o sexismo não é uma luta das mulheres. Então, cada um precisa entender qual é o seu papel. Eu costumo dizer que isso é empatia. Empatia é você entender como é que o seu lugar impacta no lugar do outro e como esse impacto pode ser positivo. Então, brancos precisam conversar com brancos sobre a questão racial, homens precisam conversar com homens sobre as questões de gênero, vocês precisam conversar com seus camaradas para falar sobre essa divisão do trabalho doméstico. A gente precisa avançar nessa discussão de ser menos isso ou aquilo, né? E de ser muito mais esse processo de construção aí que a gente tá vivendo, tá?
Então, obrigada enfim, por tudo isso que a gente está construindo, e vamos juntas, né? O Instituto tem, né, várias coisas voltadas aí para o enfrentamento da violência contra as mulheres, e aí as mães estão inseridas dentro desse grupo. Então, se vocês quiserem acompanhar a gente, e eu vou continuar aí na minha luta, porque eu acho que depois que eu virei mãe, eu não consigo mais não olhar para isso, né? Então é Uma isso. Fanny maravilhosa, muito obrigada. Vamos seguir juntas, hein? Vamos nos encontrar mais. Vamos. Compartilhar os nossos caminhos. Pessoal, muito obrigada por ter seguido a live. Nos ajude também a compartilhar para outras mães, para outras famílias, para outras pessoas que possam se interessar por esse tema. Bom dia para todo mundo e, se possível, fiquem em casa. Beijo. Isso. Beijo. Tchau. Tchau.